Vamos lá, hoje eu preparei uma palestra, um tema, e eu queria provocar um raciocínio, queria provocar um pensar a respeito do que é ser crente. Na questão religiosa, nós atribuímos o ser crente ao crer, acreditar em Jesus. E nós precisamos refletir como é ser crente, como é ser religioso, como é acreditar nesse Cristo. Esse Cristo que nós seguimos, ele é um Cristo exclusivista ou ele é um Cristo aglutinador? Ele é um Cristo que separa as coisas ou ele é um Cristo que veio para somar, para aglutinar a gente, para nos envolver a todos, né? E eu vou começar fazendo uma leitura. Esse texto, então, ele é o capítulo 1 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, e ele começa com a primeira epístola aos Coríntios de Paulo. No versículo, no capítulo 14, no versículo 26, ele faz o seguinte questionamento: que fareis, pois, meus irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Mas, no versículo 28, mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E 33. Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como todas as igrejas dos santos. Eu quero voltar e falar cada um desses tópicos, porque quando ele começa dizendo para nós assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, quando nós nos reunimos, cada um de vós tem doutrina, cada um tem uma crença, cada um segue uma religião, cada um tem a sua doutrina para seguir. Cada um tem revelação. Existem revelações diferentes em lugares diferentes. Existem informações novas que vêm em cada um dos lugares do Senhor, né? Então cada um tem as suas próprias revelações. E ele fala assim, cada um tem língua. Então, em línguas diferentes, talvez uma mesma igreja aqui, um centro espírita daqui, e um centro espírita nos Estados Unidos, um centro espírita na França, vão ter situações diferentes. Tem a fala diferente, tem a pronúncia diferente, tem o termo como o que ele expressa diferente. Quanto mais quando nós estamos falando de textos bíblicos que foram traduzidos para vários idiomas. Então, cada um tem língua. E a forma como eu recebo isso aqui, a palavra que é dita aqui, que é diferente da palavra que é dita em outro lugar, que pode significar alguma coisa parecida, mas para quem quer entender que significa alguma coisa parecida, é parecido. Para quem quer entender que aquilo absolutamente é diferente por quê? Porque não é igual. É parecido, mas não é igual. É similar, mas não é igual, né? Talvez um sinônimo lá na outra língua, mas não a mesma palavra. Então, temos línguas diferentes e, acima de tudo, temos interpretações diferentes. Uma mesma pessoa lendo esse mesmo texto que eu vou falar hoje aqui, talvez se vier falar aqui na frente, vai falar coisas completamente diferentes daquilo que eu venho falar. E assim, em outras crenças, em outras igrejas, em outros cultos. Daí ele fala assim: apesar disso tudo,
apesar de todas essas diferenças, faça-se tudo para a edificação. Então, tudo deve ser utilizado, tudo aquilo que nós praticamos, tudo aquilo que nós pregamos, falamos, aquilo que nós construímos, né, deve ser para edificação. Edificação do quê? Do Evangelho, do cristianismo. Nossa doutrina é uma doutrina cristã. É uma doutrina cristã. Então nós devemos privilegiar o Cristo e não todas as outras coisas que nós privilegiamos. Nós não devemos buscar diferenças que nos afastem das outras religiões. Nós não devemos buscar diferenças entre nós mesmos, coisas que eu concordo e que você não concorda, que façam com que a gente se afaste. Tudo deve ser feito para a edificação, para melhorar, para construir, para aumentar. Depois, ele diz assim: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quando não houver o intérprete, quando você estiver conectado, estudando, quando você estiver lendo um texto bíblico, quando você estiver sem estar aqui, né, numa palestra, que você estiver num canto, quando você estiver naquele momento seu de oração, não se preocupe em querer ter a melhor explicação, em querer saber exatamente o que foi aquilo que o Cristo quis dizer. Ele fala assim, naquele momento, você fale consigo mesmo e com Deus. Se conecte a esse Deus. Estabeleça essa conexão com Ele. Sinta, vivencie essa conexão com Deus, que ela vale muito mais do que palavras rebuscadas. Quantas vezes nós falamos coisas lindas em nossas orações, palavras extremamente pensadas para serem ditas no momento de oração e que são completamente vazias de sentimento. A oração não é algo para ser complicado, a sua conexão com Deus é algo para ser simples, que não precisa nem ser dito, que pode ser só sentido. E às vezes nós estamos muito mais preocupados com a forma, com a interpretação daquilo, porque eu quero ter a razão, porque eu quero entender como é que funciona. E o como é que funciona passa por você se conectar com Deus, sentir a presença, se emocionar, sentir a inspiração, e isso te inspirar, inclusive, a se transformar em alguém melhor. Então, o que o texto diz, mas será que está certo ou será que está errado? A outra doutrina acredita em outra coisa, eles estão errados. Nós acreditamos numa coisa, nós estamos certos. E aí você constrói essa forma de um ter a razão e o outro não ter a razão, e a gente esquece do principal, que é o Cristo, que é o motivo pelo qual ele veio, que é a nossa salvação, que é o nosso comprometimento em fazer as coisas do jeito certo, em transformar, às vezes dentro do próprio centro, dentro da própria religião, você encontra muito mais as diferenças do que as coisas que se somam. Por quê? Porque eu estou procurando diferenças. Eu estou procurando aquilo que não é o que eu quero. Para quê? O que isso vai construir em você? Buscar aquilo que efetivamente é o teu sentimento não vai construir mais? Não faz mais sentido? Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Quem foi que disse que essa história do profetizar, da inspiração, né, da intuição que vem através da espiritualidade, ela pertence a um determinado credo? A só uma das religiões. Quem foi que disse
que a gente, dentro da doutrina, né, dentro da nossa religião, a gente tem a única condição de ser inspirado por alguém que trará boas notícias e a gente vai verbalizar isso para as pessoas através da nossa comunicação. Quem foi que disse? Hoje nós estamos aí, vivendo isso. O espiritual está em todos os lugares. Todos os lugares, todas as religiões, todas as igrejas têm falado, têm recebido essa inspiração, têm conversado com o público através dessa comunicação com o astral, com o espiritual. Podemos dar nomes variados. Podemos dar nomes variados. Mas o fato é o mesmo. Aqui eu quero chamar de um jeito. Lá eles querem chamar de outro. Acolá eles querem chamar de um terceiro nome. É o que ele falou antes. O nome, pouco importa, o fato é único. Existe uma pessoa dedicada, inspirada, trabalhando e servindo o Cristo, que está sendo influenciada e inspirada por um poder, por uma energia, por um cuidado, chamem como quiser, por uma espiritualidade de luz, né? E que está fazendo bem para as pessoas, está levando a palavra, está orientando as pessoas, está influenciando as pessoas para o bem. E o fato de não chamar como eu chamo é pejorativo? É menos importante? Só o meu jeito é que é o jeito certo? O outro não crê como eu creio porque ele chama diferente? Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Por fim aqui, porque Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que são todas as igrejas dos santos? Todas as igrejas, em qualquer igreja, qualquer povo que se reúna. O próprio Cristo falou, onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Se nós estamos dedicados, envolvidos, inspirados nessa conexão com Jesus, o nome que nós damos para isso tanto faz, gente. Mas ele chama aqui igreja de todos os santos. Paulo fala, igreja de todos os santos. Deus não é um Deus de confusão. E por que tanta confusão? Né? A gente tem que pensar o seguinte, como que o Cristo estaria falando de qualquer uma das igrejas que existe hoje? Se na época dele, nenhuma das igrejas que existe hoje existia. Não, mas a minha igreja está certa. Porque a minha igreja é a igreja de não sei o quê. O meu centro está certo. Sabe? O meu culto está certo. O meu centro espírita está certo. A minha religião é a religião certa. Mas escuta, nenhuma delas existia quando Cristo estava aqui. Cristo seguiu o judaísmo. Ele era um rabi. A igreja foi surgir depois do Cristo. O cristianismo, né? O crente cristão, ele foi surgir depois do Cristo. O Cristo não tem igreja. Não tinha igreja. E aí seria certo eu dizer, por exemplo, que a pessoa que segue a igreja que Pedro edificou, ela não é uma pessoa cristã? Ela é uma pessoa que segue Pedro? Ou seja, o católico, ele não é um cristão? Ele segue Pedro, porque foi Pedro que fundou a igreja? É certo eu dizer isso? Não. A igreja católica é uma igreja cristã. Como seria um absurdo eu dizer, por exemplo, que o católico, ele é um cara que não segue nem Pedro e nem Jesus, ele segue Constantino, que foi um imperador que mudou totalmente a igreja, ele reformou a igreja. Então quem segue o catolicismo seria um seguidor de Constantino?
Não, é um cristão. E quem hoje pertence à igreja evangélica, ele não é cristão. Ele é um cara que segue Lutero, ele é um cara que segue Calvino, que foram os dois reformadores da igreja católica que fundaram a igreja protestante, que fundaram a igreja evangélica. Seria certo eu dizer isso? Também não. Por quê? Porque a igreja é cristã, a igreja evangélica é uma igreja cristã. A mesma coisa se aplica muitas vezes, e aí é importante a gente ter esse entendimento, à nossa religião. Porque o Espiritismo, ele tem três pilares, onde ele se posiciona como uma doutrina filosófica, como uma ciência e com uma finalidade religiosa. E essa finalidade religiosa está conectada ao Cristo. Então nós somos também cristãos. O fato de ter um codificador, de ter uma pessoa que foi a pessoa que organizou todos esses pensamentos, que conversou com a espiritualidade, que teve toda a inspiração para o trabalho que ele fez, é como um trabalho, por exemplo, de um missionário que veio para cumprir com esse papel. Hippolyte Léon Denisard Rivail. É o nome do professor Rivail, que usou o codinome de Allan Kardec, porque ele não queria que a doutrina fosse atribuída a ele. Ele não queria que ficasse o nome dele. E o que a gente fez? A gente transformou a doutrina em kardecista, que era tudo que ele queria. Era tudo que ele não queria. Hoje a gente usa o termo kardecismo, e aí os espíritas mais ortodoxos dizem não pode, porque espiritismo é espiritismo. Eu entendo isso, faz parte da doutrinação, da ideia da concepção da doutrina. Mas a gente precisa entender que, popularmente, o espiritismo foi adotado como quase que se fosse um espiritualismo, que é coisa diferente. Então, para a gente determinar mais especificamente o centro espírita, hoje passa a se usar, alguns centros espíritas passaram a usar um termo chamado kardecismo, para dizer que esse centro espírita segue Allan Kardec. Mas, na verdade, a gente precisa ter essa interpretação, precisa ter esse entendimento de que o centro ele é cristão. A nossa fundamentação é cristã. Tudo que a gente orienta, prega, tudo que a gente fala de reforma íntima, tudo que a gente fala de evangelho, tudo aquilo que nós tratamos da própria doutrina quando nós lidamos nas comunicações, tudo aquilo que nós trabalhamos dentro da casa espírita é cristão. Toda a nossa fundamentação é essa. É muito comum hoje em dia se falar pouco do Cristo em alguns lugares e enaltecer outras personalidades. Mas nós não podemos esquecer que a nossa fundamentação é cristã, que é Ele que é o alicerce de tudo aquilo que nós fazemos. Todo o nosso contato com todo mundo que chega à casa espírita, encarnado ou desencarnado. O conceito básico de comunicação, de estender a mão, de abraçar, de cuidar, de tratar cada uma das pessoas com carinho, com a atenção que ela precisa, vem do Cristo. É o que nos inspira. Então nós não podemos perder esse olhar. E aí nós precisamos entender uma outra coisa. Que todas essas doutrinas variadas, com as suas formas alegóricas de se apresentar, elas jamais poderiam significar uma separação entre elas. Todas as igrejas, todo mundo que segue o Cristo, não deveria estar em guerra. O texto diz para nós isso. Não deveria haver uma disputa. Nós não deveríamos estar preocupados
em quantas pessoas nós teremos dentro da nossa reunião para saber, para trazer mais gente para cá, porque nós somos mais importantes, porque nós temos a razão, porque nós estamos com a verdade. O próprio texto diz, existem várias formas diferentes de interpretar. Existem remédios diferentes para dores diferentes. E existem coisas maravilhosas acontecendo em todas elas. E existem falhas acontecendo em todas elas. Recentemente eu ouvi uma palavra de um palestrante muito conhecido dentro da doutrina, que é o Haroldo, e ele fala assim, o Haroldo Dutra Dias, e ele fala assim, nós não queremos converter as pessoas para o espiritismo. Nós não temos essa prerrogativa de querer converter as pessoas para cá. Porque ser espírita não é sinônimo de ser uma pessoa do bem. Como ser católico não é sinônimo de ser uma pessoa do bem. Como ser evangélico também não é. O que a doutrina espírita tem por conceito básico é transformar as pessoas em pessoas melhores, em pessoas do bem. E se a pessoa, ao entender tudo aquilo que nós conceituamos, que nós explicamos, que nós trabalhamos, estudamos dentro da doutrina espírita, ela se transformar em alguém melhor e ela optar por continuar seguindo a sua religião, está tudo certo para nós. Não é um amor caro que exige que a pessoa tenha que vir e tenha que ficar aqui. E ninguém deveria ter, essa postura de achar que o outro está errado. Nós também não devemos ter essa postura de achar que a postura do outro está errada. Porque cada um vai fazer do seu jeito. Cada um tem a sua forma de conduzir, inclusive em relação à própria conversão. Eu estou falando uma coisa que nós não fazemos, mas que imediatamente o que a gente pensa? Quando eu falei, olha, nós não temos essa prerrogativa de converter as pessoas. Porque nós não queremos trazer todo mundo para cá, porque nós não queremos que todo mundo seja espírita. Foi isso que eu disse. E a gente, descuidadamente, pode pensar rapidamente assim, mas a outra lá faz. Mas eu não disse isso. Eu disse que nós não fazemos. Mas a outra faz. Faz. E isso é negativo? Depende, você quer achar que é negativo? Eu conheço muitas e muitas e muitas histórias de que isso é positivo. Porque as pessoas são convertidas e a partir daquele compromisso, aquilo é muito firme, aquilo estabelece uma série de propósitos de mudança e aquilo muitas vezes tira a pessoa daquela situação que ela estava, daquele pensamento que ela estava. Era o remédio que ela precisava. Entende? A gente é rápido no pensar. A gente compara o aqui com lá e lá com aqui. E a gente é muito rápido no pensar. E a gente precisa ter tranquilidade de entender que existem muitas formas de você expressar o seu amor. Nós temos a nossa forma de conduzir isso. Mas existem muitas formas de conduzir esse amor. De estender essa mão, de fazer a caridade, de fazer uma série de coisas. Então, não tem o errado. A mesma coisa que se aplica em muitas reuniões, nós falamos aqui, que eu não devo me preocupar em olhar para mim e achar, vocês, olharem para mim e achar o que eu devo melhorar na minha vida. Não. Eu tenho que olhar para mim e cuidar de mim e ver o que eu posso melhorar na minha vida. E você vai olhar para você e vai ver o que você pode fazer melhor na sua vida. Como que você pode conduzir melhor as suas coisas. Como que está a sua moralidade. Cada um faz a sua própria revolução. Cada um faz a sua própria mudança, a sua reforma íntima. Isso se aplica para o indivíduo, mas também se aplica para aquele grupo de pessoas. Que quando nós estamos falando de um grupo de pessoas, a mudança é mais lenta. Mas
eu, como religião, não devo olhar para a minha achando o que o outro pode fazer na dele. Não, eu tenho que olhar para a minha e achar o que eu posso fazer de melhor na minha. O que eu posso melhorar? O que eu posso evoluir? Como que eu posso me conectar mais? Quanto eu estou sendo útil na minha religião? Quanto eu estou sendo ativo naquilo que eu me proponho a seguir? Muitos de nós nos dizemos cristãos, nos colocamos como crentes, né? Como alguém que crê, alguém que segue o Cristo. Mas eu acredito no Cristo ou eu sigo o Cristo? São coisas diferentes. Eu acredito nele. Eu acho massa tudo que ele fez. Ele deve ter sido um cara sensacional. Mas eu não sigo muito lá o que o Cristo fala lá que é pra gente fazer. Então eu só acredito nele. Mas eu não sou um seguidor dele. Para ser um seguidor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para os exemplos, para as recomendações, para tudo aquilo que ele nos orientou e tentar colocar aquilo em prática na minha vida. Então essa tem que ser a minha preocupação enquanto igreja, enquanto igreja. Eu falei igreja. Enquanto igreja, enquanto um povo reunido, enquanto centro. Essa deve ser a nossa preocupação. O que nós podemos aqui, nesse grupo de pessoas, nesse endereço, a gente está aqui toda semana, o que a gente pode fazer a mais pelas pessoas? O que a gente pode construir aqui que faça a diferença? Que toque as pessoas? Que mude a vida de uma pessoa? Uma pessoa que vai passar um dia por aqui e ela vai sair daqui e ela vai dizer assim, a minha vida mudou por causa daquele lugar. Se a gente conseguir cumprir com isso, com esse propósito na nossa vida, enquanto grupo, né? Enquanto igreja, enquanto religião, se a gente conseguir cumprir com esse propósito, a gente já fez alguma coisa. A gente já fez alguma coisa. Tem uma passagem de Madre Teresa que ela diz assim. Madre Teresa, deixa eu só pegar aqui, ó. Madre Teresa, ela era uma religiosa professora católica. Ela vivia em nações cuja religião principal era o hinduísmo e o islamismo, com apenas 2,3% de cristãos. Então era a minoria. E ela diz a seguinte frase: as mãos que fazem valem mais do que os lábios que rezam. As mãos que fazem valem mais do que os lábios que rezam. Quantos de nós somos o cristão que a gente invariavelmente se relaciona com Deus, se relaciona com Jesus em oração, apenas em oração, e muitas das vezes, na maioria das vezes, apenas para pedir. A gente chega para o nosso momento de oração com aquela lista de compra do mês, né? Que a gente fez a anotação daquela listinha assim. Você tem que dobrar ela ou enrolar para poder fazer a compra no mercado. E a gente vai fazer a nossa oração não deveria nem se chamar oração, deveria se chamar pedição, né? Porque é o que a gente faz. E a oração, ela é um momento extraordinário, é um momento em que você se conecta, é um momento que você eleva seu pensamento, você eleva a sua vibração, você fica melhor, mas é um momento em que você não está fazendo nada pelo outro. Invariavelmente você está pedindo por você mesmo, pelos seus, pela sua família, para os seus interesses, para as suas coisas, né? E aí, eu queria trazer isso assim. Olha as coisas boas de cada uma das religiões. Olha, por exemplo, para o trabalho da Santa Casa da Igreja Católica. Quantas Santas Casas vocês conhecem? Quantas cidades vocês chegam e tem a Santa Casa? Ou Santa Casa da Misericórdia, que cuida da saúde das pessoas. E ninguém se liga que é uma instituição católica. Olha para a pastoral, para os orfanatos que são realizados, que são cuidados pela Igreja Católica.
Um trabalho lindo, de mão na massa, de fazer o bem, né? Olha para os evangélicos, eu trouxe algumas coisinhas, né? Mas olha para os evangélicos a ação missionária deles. De levar o evangelho, de apresentar o Cristo, de visitar países onde as pessoas não conhecem Jesus e eles vão e saem e largam tudo aqui para poder seguir, para poder pregar, para poder levar Jesus para lugares onde Jesus não foi apresentado. Olha que desapego, olha que dedicação de fazer isso, né? Olha para a questão hoje da conversão e do louvor, e que todo mundo já foi impactado por isso. Quantas vezes você já se pegou ouvindo uma música evangélica de um grupo, de uma banda, que veio trazer e ocupar um espaço e mostrar músicas que nós tocamos aqui, músicas que nós ouvimos na nossa rádio, né? Acho que ninguém mais escuta rádio, mas no seu Spotify, no seu YouTube ou no seu, no seu streaming, né? Olha o impacto disso na vida de quantas pessoas. Da música que se popularizou, uma música do Cristo, uma música falando de coisas boas, que se tornou popular. Olha que trabalho lindo. Olha que trabalho gigante das ações sociais realizadas pelas casas espíritas. Quantas ações sociais, não só de alimentar as pessoas, de doação de roupa, de fornecimento de cesta básica, como nós realizamos aqui na casa, mas também ações, por exemplo, vocês sabiam que a maior escola profissionalizante gratuita do Brasil é uma casa espírita? Chama Lins de Vasconcelos. É a maior escola profissionalizante do Brasil e é de graça, gerando profissão para os jovens. É a maior do Brasil e não custa nada, fica em Maringá. E é de graça, é fornecido de graça. É encaminhado, esse jovem é encaminhado direto para dentro do seu primeiro emprego. Uma ação social extremamente forte. O Espiritismo tem muito essa pegada, né, de fazer esse trabalho de ação social. Mas concorda que todos são extremamente importantes? Tira tudo isso que eu falei. Apaga tudo isso que eu falei, tira tudo isso da sociedade. Como é que fica? Vamos fechar todas as santas casas, vamos fechar todas as pastorais, vamos encerrar todo o trabalho missionário, vamos encerrar todas as bandas de música gospel, vamos encerrar todo o trabalho social, vamos encerrar tudo isso, doação de cesta básica, vamos encerrar tudo isso. Como é que fica? Isso é mão na massa, gente. Isso é trabalho do bem. E é trabalho do bem feito por todo mundo. Então a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter esse cuidado na hora de olhar para aquilo que não presta no outro. Assim como o outro precisa ter cuidado quando olha para a gente e olhar também aquilo que não presta, aquilo que ele não gosta, aquilo que não fala no coração dele. Tem uma brincadeira que fala assim, né? Que nós, quando a gente morrer, a gente vai chegar no céu, a gente vai encontrar com Jesus, se Deus quiser. Se Deus quiser, e a gente se comportar. E aí a gente vai falar assim, senhor, eu lá na terra eu era espírita. Eu era espírita, senhor, kardecista. Eu era espírita, né? O outro vai chegar, não, senhor, eu sou católico, apostólico romano, né? Eu sou da primeira igreja do senhor, eu sou seguidor. Não, senhor, olha, eu sou evangélico. E ele vai abraçar todo mundo e vai falar assim, que bom, meus filhos, todas as religiões de vocês são minhas. Porque todas são dele. Agora, vamos prestar atenção naquilo que nós podemos fazer. É um convite que eu faço para todas as pessoas que frequentam a AME, né? O que a gente pode fazer? Onde que a gente pode estender a mão? A gente tem conversado com algumas instituições para tentar buscar coisas que a gente possa fazer aqui à tarde, que a gente possa fazer em outros horários, que a gente possa trazer novidade, que a gente possa atender toda a comunidade que está aqui perto da AME. Mão na massa, fazer o bem. Fazer o bem. Tem uma música que o grupo começou a tocar agora recentemente que fala que a gente tem a coragem de sujar as mãos e transformar, né,
o mundo, fazer a coisa acontecer através de atitude. Porque só na oração, só nessa conexão com as coisas de Deus, só em você ficar rezando, orando, estudando, ok, você está se transformando, você está buscando. Eu não quero estabelecer que isso seja uma coisa ruim, isso é extraordinário, a gente olhar para a gente parar e já ter condições de olhar e falar assim, cara, vou buscar um jeito melhor de ser. Isso já é extraordinário, né? Mas, a partir do momento que eu começo a perceber minimamente essa transformação, não é justo que eu fique com isso só para mim. É necessário que eu estenda a mão, que eu faça mais. Que eu convide pessoas para vir, mas que mais do que isso, que eu tenha ações que eu possa ajudar as pessoas. E quando alguém, dentro da nossa convivência, olhar para alguém do outro credo e falar, ah, mas lá não sei o quê, que a gente saiba defender, que a gente saiba olhar os pontos positivos. Porque a gente tem essa expectativa em relação ao outro. Qual espírita não tem a expectativa de que parem de atirar pedra na gente? Quem é que não tem vontade de ter uma relação amistosa com todos os outros irmãos em crença cristã? Todo mundo tem. Mas na hora de alfinetar eu também sou um que alfineto. Na hora de criticar eu também sou um que critico. Então a gente precisa mudar essa postura. A gente precisa entender que todas são sagradas, todas elas são extraordinárias. Religião, né? A palavra, o termo religião é de religar. Religare. O que significa? Religar o quê? Religar alguma coisa que foi desligada. Religar cada um de nós a Deus. É uma reconexão com as coisas de Deus. E cada uma das religiões vão ter formas diferentes de fazer isso. Porque para mim esse jeito aqui é o que faz mais sentido. Mas para outra pessoa talvez não faça. Agora, mais do que fazer sentido, mais do que defender aonde eu estou, eu preciso mostrar, não com um compromisso de que eu estou preocupado com a opinião dos outros, mas eu preciso mostrar para pessoas, eu preciso mostrar para o mundo o que é ser espírita. E isso a gente não faz falando. Isso a gente não faz falando. Isso a gente faz sendo. Ou tentando ser. É tentando ser. É mudando as nossas atitudes. Que eventualmente uma pessoa pode perguntar para você, pode falar assim, escuta, o que você frequenta? Onde que você vai? Ah, eu sou espírita. Você é espírita? É. Nossa. Nossa por quê? Entende? É a gente influenciar as pessoas perceberem que tem algo que acontece com você através dessa sua conexão com Deus. E que isso aqui é bom. É o que a gente é. É a forma como a gente vive. É o que a gente faz. E essa é a nossa responsabilidade. Voltando, né, para a nossa pergunta do começo. O que é ser esse crente? Eu quero ser só crente ou eu quero ser um seguidor? Eu quero só acreditar, eu quero só crer nesse Cristo ou eu quero seguir esse Cristo? Eu preciso avaliar isso. E mais do que isso, esse Cristo que eu quero crer e esse Cristo que eu quero seguir, o Cristo que você quer crer, o Cristo que você quer seguir, ele é o Cristo exclusivista ou ele é o Cristo aglutinador? Exclusivista, só nós, só quem é meus brother, só a minha turma, né? O meu povo,
está salvo e o resto que se exploda? Ou ele é um Cristo aglutinador? O Cristo que vocês viram, o Cristo da Bíblia, o Cristo do Evangelho, o Cristo que nós conhecemos, que Cristo é esse? Ele tinha um momento de atenção com os seus seguidores. Ele tinha o seu momento especial, o seu momento íntimo com os seus apóstolos. Ele tinha os momentos de pregação que ele fez muitas vezes para os seus seguidores. Mas na hora de socorrer, na hora de amparar e salvar, no tanque de Betesda, ele chega para o paralítico que está em cima da esteira, no chão, e ele não fala nada. E as pessoas, existia uma crença, né, naquela época, que quando as águas enchiam o tanque, a primeira pessoa a entrar no tanque era curada. Então todo mundo ficava em volta do tanque para tentar entrar no tanque. A hora que ele enchesse, a primeira pessoa que entrasse podia ser curada. E aí você imagina que um paralítico fica ali, em cima da sua esteira, do lado de fora, aquela multidão, a hora que começava a encher, ele nunca conseguia chegar. E o Cristo passando por ali, vê ele na esteira, ministra a cura para ele, e a única coisa que o Cristo faz, fala para ele, ó, levanta, pega a sua esteira e leva ela com você. Prega essa esteira para você lembrar dela, para você lembrar o que te curou, para você lembrar o que aconteceu aqui. Ele não perguntou se ele era um seguidor, até porque ele não tinha como caminhar, ele não tinha como seguir o Cristo, ele não tinha como subir no monte, para acompanhar essa pregação. E o Cristo não chegou para ele e falou assim, então, como você não está na minha turma, você não vem, não vou te ajudar. Então, esse é o Cristo que nós conhecemos. Ele não é um Cristo exclusivo. Ele é um Cristo que abraça, principalmente aqueles que mais necessitam dele. Então, é esse o Cristo que eu quero seguir? Como é que é a minha relação dentro da casa espírita? Eu só me relaciono com meus brothers aqui que vêm trabalhar na casa e com o pessoal que frequenta aqui? Ser cristão, ser espírita, ser evangélico, ser católico dentro do templo, gente, é fácil. Mais ou menos fácil, né? Mas dá para tentar. Porque aqui dentro todo mundo tem túnica branca, asas, né? É todo mundo comportado, a gente tenta se dar bem. Mas e lá fora? É lá fora. É lá fora que a gente vai se relacionar com as pessoas. É lá fora que as pessoas vão conhecer a tua índole. É lá fora que as pessoas vão conhecer o teu nervoso, a tua paciência. É lá fora que as pessoas vão conhecer a tua moralidade, o teu comportamento. É no dia a dia que as pessoas vão dar testemunho de quem é você. O Ricardo que vem aqui e fala aqui para vocês que se prepare, estude e vem aqui, tal. Ah, deve ser fácil viver do lado do Ricardo, né? Pergunto para minha esposa, para os meus filhos, meus amigos. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem defeito, todo mundo tem coisas a serem vencidas. Calma que eu não vou me depreciar hoje. Calma que eu não vou me depreciar hoje. Mas assim, ó, todo mundo tem esses problemas, né? Mas a gente deve estar muito focado em vencê-los. A gente deve estar muito focado lá fora em tentar viver da melhor forma possível. Em tentar essa transformação, em tentar essa mudança. Porque daí nós estaremos dando testemunha, primeiro, que somos cristãos, que somos seguidores do Cristo, né? E segundo, que esse lugar que nós frequentamos é um lugar do bem, que inspira a gente para o caminho do bem e que transforma a gente em pessoas melhores. Que a gente seja inspirado a dar esse testemunho na nossa vida. Amém?